Bom, estou gravando aqui. Meu nome é Paulo Gil, sou da 90 Graus. O sujeito que está aqui do meu lado é o Taka, que está logo aqui, assim, ó. Só que ele está um pouco longe. E só para introduzir, o Taka foi um dos principais parceiros meus de Boulder, né? Acho que o pouco de inteligência que a gente tinha, a gente juntava para tentar decifrar os problemas. E é uma coisa muito... A gente está aqui para tentar discutir sobre quando que a gente acha que a gente virou escalador. E eu acho que, sei lá, a gente vai discorrer sobre o que é essa parceria que gera, né? Gera uma parceria, né? Entre quando você vira uma coisa só contra um problema, né? Contra um bolo. Bom, conta aí onde você está. Bom, eu estou fazendo um ano e meio aqui em Tallinn, na Estônia, e aqui é o paraíso da escalada, né? Só que não tem nada, aqui é um país completamente plano. Acho que o que eles chamam de montanha aqui não passa de um barranco de, sei lá, 30 metros de altura. É só terra mesmo, não tem pedra, não tem nada. Mas está sendo uma experiência super legal de viver aqui. Acho que para mim, para as crianças aqui, é uma experiência única. Isso tem sido super, super gratificante. Embora tenha deixado de escalar, né? Porque tem um ginásio aqui, mas não rola aquela vibe que a gente gosta, né? Quando junta aquela galera e todo mundo está junto em torno do mesmo problema. Aqui é uma coisa mais de cada um no seu canto, tal. Bem pessoal aqui dos Bálticos, né? Assim, mais tranquilo, mais cada um no seu canto. E como foi, assim, você foi exilado? Você cometeu algum crime aqui? Não, assim, a gente saiu de São Paulo foi em 2014, mais ou menos. A gente foi morar em São Bento. A gente decidiu mudar completamente de vida. Eu já estava trabalhando em remoto, de qualquer forma. E lá, assim, já juntava o que eu gostava da cidade, né? Tinha também a questão de escalada, não era o principal, assim. Eu nunca, assim, apesar de gostar muito de escalada, nunca fui eu vou morar lá porque eu vou poder escalar todo dia e tudo mais, né? No fim, acabei escalando bastante também, mas foi mais uma questão de mudança de estilo de vida, né? Um lugar mais tranquilo, cidade menor, tudo mais. E depois de 4 anos também estava um pouco mais devagar, sentindo falta, né, de uma vida um pouco mais agitada, tanto profissionalmente, né, quanto vida pessoal, porque assim, São Bento é aquela cidade minúscula, tem o centro, tem sempre as mesmas coisas e tal. A gente aproveitou muito, a gente gostou muito de morar lá, mas aí surgiu a oportunidade de vir, né, para cá. Eu comecei a procurar uns trabalhos fora, a princípio para trabalhar remoto mesmo. E daí um pessoal me contactou, falou, aí fiz a primeira entrevista, falei, beleza, vai ser trabalhar remoto, vou trabalhar aqui em São Bento, ganhar em euro, maravilha, né? E aí, conforme foi avançando, acho que a gente vai ter que mudar para lá, tal, né? E eu nunca tinha ouvido falar da Estônia, nunca tinha falado de Tallinn. E aí eu comecei a pesquisar, tal, sobre a cidade, sobre cultura, falei, acho que vai ser bacana, né? Acho que vai ser um baita desafio, claro, se mudar. E aí, quando eles me chamaram, eu falei, vamos, né? Por que não? É mais história para contar nessa vida, né? Claro, Assim, pior das hipóteses, a gente pega e volta. Não tem problema nenhum. Então, assim, até agora tem sido uma baita experiência. Se eu puder te dar uma sugestão, não volta agora, tá? Porque não Exatamente. está Agora muito acho que bom deu por uma. aqui. A gente estava programando voltar para passear aí, né? Visitar o pessoal, que já faz 1 ano e meio que a gente saiu, mas a gente vai ter que postergar um pouquinho. Mas faz falta, viu?
Principalmente do pessoal, assim. Aqui a gente ainda não fez nenhuma amizade, assim, e tal. E lá em São Bento, por exemplo, tinha uma baita galera, assim, que a gente costumava sair juntos, frequentar a minha casa. Então, esse tipo de coisa, acho que acho que mais brasileiro mesmo faz falta. Mas escuta, eu acho que você está me enrolando, porque é o seguinte, de todas as cidades que tem em volta de São Paulo, você vai escolher São Bento. Tipo, a escalada tem alguma influência nessa escolha? Não é possível. A gente, assim, eu conheci São Bento em 97, 98, e desde 2000 e pouquinho, 2001, a gente alugava uma casa lá, né, para passar todo final de semana, tal, para escalar. Nessa época era justamente só para escalar. O hotel e a Lia não existiam ainda, então o foco completamente na escalada. E assim, desde então a gente criou uma conexão, né, com a cidade. E aí a gente comprou um terreno lá em São Bento e ficou lá um tempão parado. E quando a gente foi pensar em construir, a gente nem estava escalando mais, né? Então a gente até pensou, pô, de repente, a gente está escalando, a gente podia morar em qualquer outro lugar, né? Pode vender esse terreno e construir em algum outro canto. Mas a gente já tinha esse vínculo com a cidade, né? Porque a gente sempre ia, mesmo na época que eu não estava escalando, a gente ia para lá para encontrar o pessoal, né? Mesmo o pessoal que a gente costumava encontrar na 90, né? Eu acho que o Carlão, o Luciano, esse povo. Então, a gente sempre passava o final de semana juntos lá. Então, pô, e tinha o pessoal que a gente já conhecia lá de São Bento também. Então, eu falava, mesmo que a gente não esteja escalando, ali é uma cidade que a gente tem alguma conexão, né? Com pessoas. E aí, sim, fazia maior sentido a gente ir pra lá, que é um lugar que a gente gostava. E assim, tinha escalada também, que depois eu voltei a escalar novamente. Mas quando a gente decidiu, não era o principal motivo. Assim, eu sempre escalei durante um ano e meio, parei, ficava anos parado, depois voltava de novo. Assim, sempre foi desse jeito. Então, esqueci de colocar, né? A gente se conheceu, você era bem novinho, né? Era, acho que uns 17, por aí. Por aí. Acho que teu irmão me falou, meu irmão escala, eu não lembro como foi. Eu sei que quando eu vi você escalando pela primeira vez, eu falei, nossa, nossa. E daí, eu não sei, sei lá, acho que foi antes da 90, né? Foi a primeira vez que eu escalei foi no Muro dos Bombeiros, né? Que meu irmão já escalava, tal, ele me levou lá, tava meio de bobeira no dia, falou, tô indo lá, tal, você quer ir? Sei lá, né? Vamos ver o que é, né? E aí, nossa, eu amei, assim, logo de cara, né? Nunca não fazia esporte nenhum, tal. E assim, foi uma coisa que me pegou assim logo de primeira. E aí depois a gente foi pra rocha, tal. E acho que quando eu te conheci foi quando você montou um muro no Ibirapuera, se eu não me engano. Eu sei que foi num muro, eu não lembro qual. Eu Ou acho no que foi no muro Guarujá. Não, acho que foi no Ibirapuera. Que aí eu lembro que você montou, aí tinha um pessoal lá, tinha um teto, tava super difícil. Acho que tava o Pietro escalando. Talvez Lui, não sei. Mas assim, eu lembro que tinha uns caras muito bons. Eu falei, nossa, quem são esses caras, né? E assim, eu falo, nossa, um dia eu quero escalar que nem eles, né? Acho que na época era a referência da época, né? Esses caras, né? Para São Paulo, acho que eles eram as O referências. Pietro. O Pietro sempre foi, né? O Pietro é uma alegoria, né? Acho que ele é neto do Sargentelli, sabe, né? Sim, sim. O Pietro é uma alegoria mesmo. Mas então, acho que é esse que é o lance. Esse momento, tem um momento que a gente vê as pessoas, aqueles caras escalando assim, você fala, nossa, puta, um negócio muito louco, tal. E daí acho que tem um momento que você vira escalador, ou você
Porque para mim eu vejo que foi, eu nunca consigo identificar exatamente qual que é, em que período foi. E conversando com o André, né, com o Belê, ele também pontuou vários pontos aí, pontuou vários pontos agora. Pontuou vários lugares da vida dele que ele acha que ele virou escalador e daí Uhum. o fato de você continua. A pergunta é a seguinte: antes de qualquer coisa, você se considera escalador hoje? Então, hoje não, porque hoje eu não estou escalando. Assim, como praticante, não. Mas, assim, acho como estilo de vida, acho É, como valores, sim, com certeza. Isso acho é muito que louco isso, né? é uma coisa que não sai da gente, né? É, Acho que não isso, tem por cura, mais, você quer dizer? acho que não tem muito a ver com a prática Não. do esporte em si. É. Acho que tem uma coisa, é uma questão de seus valores, a forma como você encara a vida. Acho que são coisas diferentes. Porque a prática em si, eu redescobri como escalador na prática várias vezes, porque eu parei muitas vezes, Uhum, né? sim. E durante esse período tinha aquela coisa meio adormecida, meio que quando eu estou parado não sinto falta, né? É Uhum, uma coisa engraçada. Mas quando eu volto, eu falo, nossa, eu sou realmente escalador. E uhum, aí eu volto naquela coisa fissurada, assim, de treinar loucamente e só pensar nisso o tempo inteiro. E depois de um ano, 2 anos, eu falo, nossa, eu preciso focar em outras coisas também. E aí uhum. fica aquele tempo também parado novamente. Acho que eu fiquei o tempo mais longo que eu fiquei foram 7 anos, sem encostar numa garra, sem fazer nada. Uhum. Que foi logo que o Theo nasceu, até depois a gente decidir se mudar para São Bento, um pouco antes. Foi um Tá. período bem longo. Não, eu Mas entendo. essa coisa do, do escalador como praticante é uma coisa que vai e vem, né? Acho que isso. Mas em questão, mas com valores, acho que a gente permanece escalador sempre. E quando eu me senti escalador nesse aspecto, acho que é difícil lembrar. Provavelmente, acho que uma das primeiras vezes que eu fui para do baú, escalar no baú, Uhum. que assim, é uma coisa impressionante, né? É, Quando você vê aquela pedra enorme, uma baita exposição, e naquela época era bem remoto, assim, quase não tinha ninguém, né? Você ia para aquele complexo do baú, era você só, e os é. 2 ou 3 estavam juntos. Hoje em dia você tropeça em um monte de gente, né? Mesmo durante a semana. Então, acho que naquela época, assim, trouxe uma, um sentimento assim de liberdade enorme, É. né? Que acho que a partir daí acho que mudou muito assim, né? Na minha vida em questão de valores e forma de encarar a vida. Acho que foi aí que realmente a coisa ficou diferente. E eu posso dizer que ali praticamente estava virando escalador. Uhum. Pois é, eu acho que isso é uma coisa que une a gente, né? Que tem eu acho que a gente nunca conversou sobre isso e acho que é bom que a gente pode conversar que ninguém está ouvindo. Eu acho que Hum. você é um cara que chegou no alto rendimento, né? Assim, chegou num grau muito alto, assim, de destreza, né? Da execução da coisa. E você só me fala, todo o teu discurso agora, ao Ian aqui de novo, só me fala sobre o que a escalada tem de oferecer como ensinamento de vida. E é engraçado que Uhum, para mim também é a mesma coisa. O fato de eu uhum, ter o pé no alto rendimento fica parecendo que está condicionado a escalada ser
essa coisa do alto rendimento. E não é que ela não tem importância, mas ela é muito secundária. Sim, com certeza. É uma outra coisa. A escalada para mim e para você, e eu acho que é por isso que a gente... E curiosamente, a gente ficava ali maquinando no alto rendimento, né? Porque, convenhamos, era alto rendimento. Eu sei que você não quer aceitar, mas ninguém conseguia fazer, né? Mas o lance não é aquele estado de concentração que você entra, é aquela dedicação, né? Aquela devoção para que, de certa forma, em grande forma, um desapego do ego, assim, né? De falar, pô, eu vou emprestar meu corpo para tentar fazer isso e ver se isso é possível. Depois, você lembra? A gente teve um boulder que a gente demorou acho que 1 ano, lembra? Não sei se você lembra. Não. A gente fazia umas coisas 1 ano. Eu bem lembro que demorou 1 insanas, ano. Era naquela prozinha ali. E ficou 1 ano o treco ali. E não tem a ver com o alto rendimento no sentido físico. E hoje eu vejo... A gente nem falava em grau, nunca falou em grau. Não falava em grau. A gente sempre falou em problema. Não, tem esse problema aqui para resolver e a gente precisa resolver, não é possível. Exatamente. A gente não pode ir embora e deixar. Não pode ir para outro enquanto ele está aqui. Exatamente. Não... A gente inventava um outro, mas esse aqui a gente não resolveu. A gente precisa resolver. Não é possível. Né? Tem que ter uma solução esse treco, né? Mas não era uma guerra, assim? Não é um... Não primeiro, era uma diversão. Diversão, não sei se era. Assim, não sei às vezes dá vontade de... sim, claro. Nunca, não poderia deixar de lembrar do teu método para entrar nos boulders, né? Que uma vez a Carol quase estragou, arruinou o seu método. Não sei se você lembra. Você agachado na escada, assim, né? E a Carol pegou, encostou em você. Você estava agachado na escada, a gente estava fazendo para fazer o boulder. A Carol encostou em você, eu falei, Carol, não! Eu falei, o que foi? Não, ele está acumulando ódio para fazer o boulder. Exatamente. É verdade. Só que E assim, era uma coisa... E era algo que a gente sempre fazia, né? Assim, a gente acumulava uma energia, uma raiva, né? E botava assim isso para fora. E às vezes funcionava. Mas a gente tinha fé de que ia funcionar. Mas é engraçado, né? Porque a gente deve, provavelmente, os boulders mais difíceis que eu fiz na minha vida foi nessa época. E assim, menor ideia de que grau era, menor ideia. Mas assim, a gente sempre fez como... Acho que em parte era um desafio pessoal, né? Sim. Pô, não é possível, a gente tem que resolver esse problema. E por outro era uma coisa... Era prazeroso, né? Assim, os movimentos, a fluidez ali, era uma coisa prazerosa. Estar ali meio no perrengue, né? Fazendo força extrema, era prazeroso também. Então, acho que em partes, assim, eu sinto muita falta desse tipo de coisa, porque na escalada de alto rendimento, muitas vezes acaba sendo a coisa do grau, né? A evolução só pelo grau, pela dificuldade do grau, não a escalada pela escalada, né? E assim, não vou dizer que eu nunca fiz isso, é óbvio. Quando você vai para a rocha, você fala, é uma forma de medida, né, da evolução. Mas como essa filosofia, como essa sinergia que a gente tinha, nunca mais tive. Assim, esse momento, assim, sabe? De dedicar aos problemas, aos boulders, à escalada, de uma forma, num approach mais zen da coisa, sabe? O problema pelo problema e esquece todo o resto, né? Eu acho que esse momento, porque essas conversas estão sendo muito úteis assim para eu organizar e entender certas coisas. Eu acho que
eu separo muito que é a vida normal, a vida real, da escalada. Eu acho que a escalada é um tubo de ensaio para a vida. E eu acho que isso aqui não é uma brincadeira. Eu não tenho escalada como uma brincadeira. Uhum. E tudo bem, quem tem, tudo bem, sabe? Mas a gente estava curtindo, mas não estava brincando. Uhum. E acho que o fato de não dar o grau é uma coisa super válida, foi muito válida. Eu entendo que é válido também o cara dar o grau, mas eu acho muito ruim, em parte, porque o grau descaracteriza, quer dizer, ele desvia a atenção para o problema em si. Tipo assim, é Uhum. um V7, V8, ou, sei lá, um 10º grau, ou sei lá, sabe? Você tipo, tira todas as particularidades, as características individuais daquele boulder, daquele problema, ou daquela guia, para dar um grau para aquilo. Uhum. Então, eu acho que no, na superfície pode não parecer, mas se você olha bem a fundo, eu acho que isso influencia muito. Assim, de você se focar só naquele negócio, mesmo porque, pô, a gente passou por várias vezes isso, eu tenho certeza que você deve ter passado com outras pessoas, outros escaladores, amigos e tal. Às vezes tem um negócio que você simplesmente não consegue fazer e o outro cara faz do jeito, assim, sabe, casa, né? Cai o Uhum. número do cara Uhum. ali e às vezes você faz e o cara... Então é muito útil, não vou dizer que é inútil, porque depois tem os caras que vão ouvir, vão falar, pô, tá o cara falando aqui o grau, não sei o quê, eu vou falar, quer saber? É, Isso sabe? é. Uhum. Mas assim, É subjetivo, né? porque de fato eu Uhum. comecei aqui, né? Lá, Pedra Grande está ali, ó. Comecei a escalar aqui em Uhum. Atibaia, não, comecei a escalar em Itatiaia, mas assim, o foco veio para cá, porque era o que tinha na época, e não tinha grau. Só tinha fácil, Uhum. difícil e impossível. E os trecos Uhum. impossíveis, a gente ficava, pô, será que é impossível mesmo? Deixa eu ver. Uhum. Fácil era, tipo, só que o fácil, eu lembro bem disso. O fácil é assim, tipo, passou o dia inteiro tentando. No final do dia conseguiu Uhum. fazer, é fácil. Uhum. Semana inteira tentando, saiu, uma semana, É. é fácil, né? É tipo, fácil. Então tinha os trecos que são Uhum. difíceis, difícil, é difícil. Impossível era, tipo, sei lá, levitar, não sei o quê. Sabe? Não sei. Uhum. Eu sei que tinha essa distinção, assim, o que deixava muitas portas abertas, assim. E tudo bem, eu acho que cada geração tem uma relação com o negócio. Mas a coisa do grau um pouco me incomoda, assim, de ficar muito centrado nisso, mas tudo bem, né? Eu acho que eu sei o grau, né? Ao contrário do que as pessoas acham, eu sei qual que é o grau das coisas. Por uma Uhum. questão profissional, é minha profissão, eu tenho que saber, né? Mas na hora, eu acho que você pegou uma fase minha como escalador mesmo, talvez, assim, de que eu estava ali, acho que o momento que eu estava, porque, sei lá, a gente já tirei aula, né? Assim, como teve essa relação mais distante no sentido de aluno e professor, mas ali, quando a gente estava escalando, eu não estava sendo, não era o Paulo Gil, dono da 90 graus, não era o professor, não era nada, era assim, Uhum. tipo, era dois caras escalando, tentando fazer de tudo ali, né? Uhum. Tipo, e eu acho que sim, é desprovido de um ego completo, assim, no sentido, Sim. nossa, a gente tem que, putz, vamos tentar descobrir qual que é a solução desse treco aqui. Uhum. E aí abstrai da vida, porque daí é tanta intenção, tanto foco ali,
que eu acho que é uma das poucas coisas que tiram as tuas tensões com os problemas da vida por alguns instantes. Tem 1 milímetro de segundo ali que você não consegue pensar nos problemas que eram que estavam te atormentando ali. E você fala, meu, não consigo parar de pensar nisso, não consigo parar de pensar nisso. De repente você, opa, esqueci do que pensar no quê? Esqueci. Chega um momento em que nada mais importa, a não ser o próximo move. O próximo move. Tipo, tudo ou nada tá ali no próximo move, né? Essa é a coisa mais importante da vida. Eu acho que essa relação do grau e tudo mais que a gente estava conversando, acho que quando a gente escalava, quando a gente fazia os boulders ali, não era só uma questão do grau, mas tinha uma questão da estética também, né? Não era só o movimento difícil, tinha que ser um movimento difícil, mas tinha que ser bonito também, né? Tinha que ser legal, tinha que ser gostoso também. Porque assim, difícil pode pegar e botar uma garra pequena, um movimento estranho, né, uma posição esquisita, que não é um movimento muito bonito, não é muito legal de fazer, mas vai ser difícil, né? Provavelmente lesivo, né? E a gente tentava fazer umas coisas, acho que eram também como uma coreografia, né? Era uma coisa bacana de se ver também. Então, acho que era uma escalada sincera, né? Escalada pela escalada, assim, com a movimentação e a coreografia que a gente estabelecia, que tinha que tudo ser muito coerente, né? Com isso que a gente pensava, não era assim, porque se você adiciona o grau e a dificuldade pura e simples, acaba arruinando com essa criatividade, com essa estética bela que a gente buscava ali na escalada, né? Você sabe que eu tenho uma analogia para te falar sobre isso que eu ao longo do tempo eu fui percebendo. Para mim é uma discussão, né? Uma discussão não, uma conversa argumentativa assim entre a gente e o problema. E a gente quer achar uma solução uma solução erudita, vamos dizer assim, sabe? No sentido, eu não estou defendendo a arte erudita, sabe? Meu, tipo, sai fora. Estou dizendo que é uma discussão erudita no sentido refinada e profunda, assim. Você quer chegar num acordo de passagem por aquele problema, de chegar para o problema e falar, e se eu tudo bem, se eu faço isso que você está me pedindo, mas eu posso fazer desse jeito ou faço daquele jeito, sabe? E então é uma forma de conciliação com, com, com o problema, com o boulder. Então, para mim, a analogia que eu faço é como uma discussão com uma outra pessoa que, em tese, pode discutir com você sobre um determinado assunto. Você pode discutir com ela e conversar e dar argumentos, e ela te dá argumentos, e fazer trocas assim, e chegar num ponto de equilíbrio que a discussão vá para frente. Ou eu posso dar um soco na cara dela e pronto, foda-se, sabe? Tipo, ganhei. E eu acho que quando vira raw power, assim, tipo, é só fazer força e passar, é quando você dá um soco no problema e dane, sabe? Quero que se foda, não quero, dane, não quero saber o que você acha, sabe? Passa. E eu acho que você acaba... Eu entendo que isso pode ser uma escolha, você pode escolher ser assim, mas eu acho que quando você opta por essa estética na escalada, você também opta por um estilo de vida, um estilo de relação com as coisas, né? De falar, bom, tá, qual que é a primeira atitude que a gente faz quando você olha a gente se olhava o boulder ali? A gente fica parado, né? Parado olhando, falando,
Tipo, não é... Tipo, sabe? A gente passava alguns minutos olhando aqui, assim, assado, antes de tomar qualquer ação, né? Qualquer ação, estudando, É, ouvindo, né? é, Pô, é. então, acho que é uma postura que daí você traz para a vida, de certa Uhum, forma, assim. E, então, sei, acho que é um momento daquela época também que permitia isso. E, sei lá, dentro da academia da 90, ela foi concebida dessa forma, né? Meu parceiro de Boulder era o Noboru, né? Que acho que você conheceu. uhum, Que também uhum, tem a mesma característica, assim, inclusive até fisicamente, características físicas, né? Você e ele são muito parecidos, assim, pressão no reglete absurda, muito flexível, essa capacidade de ter um distanciamento do problema, né? E gostar de pensar e ser completamente maluco, que você é e ele também. Assim, no sentido, a maluquice que eu digo é no sentido de estar aberto para qualquer solução, sabe? uhum. Tipo, aberto para solução, sabe? Não fica tentando enfiar o quadrado dentro do Uhum. círculo, sabe? Ah, vai ter que entrar. Vai ter que Tipo, passar, é desse jeito, né? desse jeito. Então, É. eu acho que é Uhum, isso eu sinto falta. Tem diversas pessoas hoje que escalam desse jeito. O staff ali da 90 tem guarda um pouco, tipo, tem essa referência também, né? É que eles são tudo velho, né? Já tá tudo uhum. tem referências antigas, né? E tem coisas muito novas que têm acontecido hoje que são legais também, sabe? Uhum, Mas sei lá, eu acho curioso isso de você ir e voltar. Por isso que eu acho que é uhum, muito pertinente essa coisa, porque de alguma forma a escalada ela fica ali, tipo, nas tuas decisões da vida, assim, não só decidir por ir morar num lugar específico, mas tipo o jeito que você toma as decisões. Eu acho que uhum, ela fica ali, né? uhum. Peraí que apareceu um negócio no meio aqui também. O antivírus apareceu. É. Não, com certeza. Eu acho que eu até escrevi um dia desses aí sobre 90 graus, que Eu eu li, acho aliás, que lindo, viu? eu acho que 90 graus é um espaço assim muito único, né? E eu acho que muito desses valores vem também desse espaço, né? Das pessoas que convivem ali. Uhum, Eu acho que quem passa por ali, acho que vive a 90 graus como eu vivi ali durante muitos anos, como muitas pessoas viveram. Eu acho que a gente tem esse algo em comum de encarar a vida e encarar os problemas. Eu acho que isso vem dentro de uma cultura que nasceu, cresceu ali dentro da 90 graus, e uhum, que quem esteve ou quem está ali leva consigo. Por mais que, assim, eu posso ficar anos sem aparecer na 90 graus, mas esses valores estão comigo e eu me sinto ainda um escalador 90 graus por conta disso. uhum. Acho que isso vai É, ser para sempre. aquele texto que você escreveu, meu, incrível. Não tem palavra para te agradecer, sabe? Porque realmente Imagina. foi num momento, ai, que lindo isso. E eu trouxe uma arte que ele fez para mostrar. Uau! É, veio num momento super difícil, assim, né? Porque eu, hã? Uhum. Além de estar com a 90 fechada, com essa questão toda, tinha ido parar na UTI. Putz, assim, foi um
Sério? Bom, por conta acho que da Covid, eu não sei. Os médicos acho que sim. Quando eu fui fazer o exame, muito tempo depois, o exame que eu fiz era para ver se eu estava com o vírus, mas teoricamente não era para estar. Acabei não fazendo o exame de anticorpo, não sei. Mas os médicos dizem que sim, inclusive a médica minha é a irmã do Noboro, diz que sim, que eu tive, e daí eu tive uma complicação depois que eu acabei indo parar Fiquei 5 dias no hospital, 3 dias na UTI. Foi quando você escreveu o texto. E ali pensando, né, nas coisas que eu tinha optado em fazer na vida, assim, tipo, aquele texto teu me ajudou a falar, bom, beleza, se acabar agora, valeu, sabe? Não, com certeza, com certeza. Acho E que eu... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. E ali eu fiquei pensando nessa coisa que o que une, porque assim, eu sei que eu dei o pontapé inicial e foi bem consciente nesse sentido de criar uma cultura. Eu fui meio malandro, né, no sentido assim, não tinha uma cultura de escalada no Brasil. Eu falei, então eu vou vender a ideia de que a escalada tem essa cultura. Sabe? Como se ela sempre tivesse sido desse jeito. E a gente acabou, que eu digo, o Noboro me ajudou muito, né, a criar essa concepção do que a escalada, como ela deveria ser ensinada, através da cultura, do mesmo processo que é o processo cultural, assim, aprendizagem da linguagem, né, de você criar um sotaque, um estilo, um jeito de se comunicar, um estilo de essa coisa do respeito, né? Você vê, né, no 90 pode dizer melhor que qualquer um, tipo, ninguém cruza o boulder teu, ou sabe, o cara pergunta se que via que você tá, se o cara tá numa travessia numerada e você tá fazendo o boulder, você sai, porque o cara tá vindo depois. Igual surfista, né? Sim, sim, né? Eu posso falar porque eu fui surfista, sabe? Então, não são todos surfistas assim, mas tipo, né? E a gente vendeu essa ideia e ela colou ali dentro. Tipo, todo mundo comprou essa ideia como sendo escalada, sendo isso, sendo um esporte de respeito, sabe, de consciência do seu espaço, né? Então, e voltado para essa coisa também do alto rendimento no sentido de busca pela maestria da execução, porque eu acho que não tem nada de conflito entre isso e você levar a escalada só para o lado filosófico, assim. E dizer mais, eu acho que talvez eu nunca disse isso assim com play sendo gravado. Eu vim da arte marcial e o que eu acho de que a escalada tem de muito superior à arte marcial é o fato da escalada não ter a faixa. Falando do karatê, né? O karatê, você ganha faixas, vai subir de faixa e tal. E daí você vira faixa preta lá, beleza. Aí você para de escalar e você continua com a faixa preta. A escalada, ela te tira a faixa. Você virou faixa preta, a escalada, ela tira a faixa da tua mão. Quer dizer, não é que ela tira, é um negócio mais profundo que isso. Ela não te tira a faixa preta. Você pode usar a faixa preta em casa, ela é sua. Uma vez, você, por exemplo, Taka é um faixa preta. A tua faixa preta está guardada em casa, você e vai ser sempre um faixa preta. Mas quando você entra no dojo, você não entra com a faixa preta. E ela te ensina a ser humilde nesse sentido. E falar, puta, toda vez que eu voltar, eu tenho que voltar de cabeça baixa, porque eu sei que eu sou faixa preta.
mas ali no meio, e aí ela não te deixa acomodar. E, infelizmente, eu vou dizer que no meio na arte marcial, o fato do cara poder amarrar faixa preta no meio do treino, facilita o cara que já tem essa tendência a encostar, ele dá aquela encostadinha assim e começa, às vezes, né, dar carteirada. E a escalada não dá para se dar carteirada. E eu acho isso ótimo. Exatamente. Você sabe que você pode ser um faixa preta. Você já foi um, mas hoje em dia, se você for lá, você pode tomar açúcar da faixa amarela. Esse que é a verdade. Mas Ela te você é bota um no faixa lugar. preta. Esse que é o lance. Você é um faixa preta. Depois, quando você chega na faixa preta, você é um faixa preta. Porque quando você percorre o caminho, né? Não quando você sai distribuindo porrada no meio da discussão, sabe? Tipo, fica forte. Você não discutiu, você não teve conversas com os boulders para entender como é que eles são e tal. Você só distribuiu porrada. A hora que você ficar fraco, ele vai te dar, vai te pegar na Kimura ali, sabe? Vai te apagar. Então aí você não é faixa preta. Né? Exatamente, porque eu lembro de muitos escaladores, e acho que você deve ter visto muitos que focavam muito em ganhar força e ficar forte muito rápido, né? Uhum. E você vê que chega no momento em que não existe mais evolução porque existe a parte técnica que é limitante, né? E algumas vezes pessoas que depois pararam de escalar ficaram fracas e voltaram melhores tecnicamente. Sim. Né? Porque essa falta do físico, acho que força você a ampliar, né, sua técnica e sua mente para não, preciso resolver esses problemas de outras formas porque a força que eu tinha já não tenho mais, né? Sim. E acontece muito frequentemente das pessoas, eu vi muitas vezes o pessoal voltar muito melhor, ganhar força e escalar muito mais do que escalavam antes. Mesmo não chegando naquele auge físico. Eu acho que a privação é um ensinamento, quer dizer, um motivo para você desenvolver muita habilidade. Eu acho que muitas vezes eu fui mal interpretado por acharem que eu sou contra o cara ficar forte. Eu acho que definitivamente não é isso. Eu acho que o que acontece é que o cara às vezes ele treina antes de chegar num nível mínimo de técnica. E o nível mínimo é muito, porque a escalada é técnica, né? Então, eu acho que não tem saída, que a força, ela vai inibir o desenvolvimento técnico. Normal, assim, a não ser que você tenha um treinador do teu lado, ou você seja muito determinado a não fazer força, aquela força que você tem para fazer, e tentar resolver de outro jeito. Mas eu acho que isso não é um bom caminho. Eu acho que você precisa desenvolver o instinto de resolver com o que você tem. Então, para mim, é preferível que você, sem ter muita força, mas tendo o corpo bem condicionado, eu acho que o corpo bem condicionado, ele é bastante útil, né? Para você não se matar, sabe? A gente começou, você era super magro também, né? Eu também sempre fui, e acho que isso é bom, em parte, pode atrapalhar também por conta de articulação, essas coisas. Mas eu acho que se você focar na técnica, se chegar a 70% de técnica, assim, sabe, do que dá para chegar, já tá bom, sabe, para você aí começar a fazer um trabalho de força. Mas se você faz o trabalho de força antes, aí por que você vai resolver na técnica? Não tem nada que se convença de resolver. Porque assim, precisa uma consciência corporal muito grande, né? Para você falar, não, aqui eu não vou fazer força porque aqui eu não preciso só do mínimo. Não, você vai fazer força e vai travar em todas as agarras, né?
E tem o cara vai ficar forte, vai ficar sexy, aí ele não vai querer mais, ele vai querer ficar cada vez aí, mais forte, mais sei o exatamente. quê, e daí ele vai esquecer, assim, Uhum. do que e junta, claro, né? A gente já viu isso 1000 vezes acontecer, né? O cara entra super forte, daí vai lá o cara magrelo. Você já deve ter Sim. experimentado essa sensação do cara Uhum. olhar para você, chegar lá magrelo, assim, tipo, Uhum. deixa eu ver, tá? Faz o negócio, daí o cara gigante de forte olhar para você e falar, se ele pudesse, ele te matava. Exatamente. E é óbvio que o cara é enorme de forte, não consegue fazer o que aquele magrelo desnutrido está fazendo. A primeira coisa que ele pensa em fazer, depois de querer matar aquele magrelo desnutrido, é ficar mais forte ainda. Exatamente. Se não conseguir mandar, matar o amigo dele também. Então, você acaba entrando num ciclo vicioso. Eu dei aula para várias pessoas e é muito nítido de que quando isso começa a acontecer. Quando o desenvolvimento técnico ele começa a ser inibido pelo desenvolvimento da força. E é possível de você contornar isso e até você adiantar isso. Fala, bom, beleza. Mas tem a ver com um monte de coisa que é muito, talvez, difícil para a pessoa que não está acostumada a trabalhar direto com o atleta, que depende da curva de evolução. Às vezes o cara está ali, vamos dizer que o ideal seria ele chegar a 80% de técnica até se começar a... Bom, papo técnico, nada a ver, mas só terminar para botar força no caminho, mas às vezes o cara está evoluindo tão rápido que você começa a fazer isso com 60%, sabe? Porque até você conseguir terminar de dar injeção de força nele, ele vai estar lá no... Mas é muito claro, muito claro. Quando o cara começou a ficar forte, ele começa a gastar. Isso já... Eu tive, sei lá, quando fiz 40 anos, foi a época que eu escalei mais forte na minha vida, assim. E eu estava ficando muito forte. Estava assim... E eu lembro do dia que eu peguei e bati nas agarras, assim, e eu realmente estava ficando... Assim, não, eu nunca fico grande de forte, mas eu estava muito forte. Daí eu lembro que eu fiz um movimento e eu falei, isso dava para ser feito de outro jeito, mas eu fiz só porque eu posso, sabe? Falei, puta, como é babaca, né? Tipo, Exatamente. Você começa a ficar forte, fala, vamos cortar caminho aqui. eu vou fazer porque eu posso, né? É, é. Por que E não, né? por que não? E daí você sai, o paralelo que eu faço sempre é tipo, é quanto você vai pagar pelo movimento. Você tem que negociar sempre. Você negocia, o movimento te pede X ali, você fala, ó, vamos ver aí, né? Não vai ser, não, eu posso te pagar tanto, sabe? E daí você vai negociando. Daí o cara que está cheio de cash no bolso, ele sai gastando. O movimento... E eu, como root setter, eu rolo de rir, fico no balcão assim, né? Porque, tipo, o movimento pede 10, o cara paga o 100. Beleza. Tá bom. No próximo, daqui a 5 movimentos, você vai ver quanto eu vou te cobrar de juros. Você vai ficar me devendo, né? Mas isso não é uma coisa que não acontece muito na 90, né? Porque já existe aí essa filosofia e essa forma de escalar, né? Então, eu imagino que as pessoas, se elas começam a escalar na 90, eu imagino que elas não saiam querendo ficar forte logo de cara, porque assim, eu lembro claramente que tinha muitos movimentos que eram puro equilíbrio, assim, difíceis, mas puro equilíbrio, assim, no positivo, né? E assim, acho que as pessoas começam a escalar na 90, elas aprendem que força não vai resolver todos os problemas, né? Elas precisam ganhar técnica primeiro. Então, assim, eu não consigo imaginar as pessoas querendo ficar fortes muito rápido, a não ser que elas tenham realmente acabado de começar.
Mas acho que é uma lição que eles aprendem muito rápido lá. Eu dei uma mudada, porque eu tinha que atender o caminome, né? Pô, coitado, ele fica sozinho lá fazendo barra, então precisava fazer alguma coisa para ele. Ele aprendeu a escalar. O caminome aprendeu a escalar. E eu acho que, inclusive, ele é um bom exemplo do que é uma boa combinação, muito particular, né, dele, especificamente, mas ele está numa boa combinação de condicionamento físico com técnica. Claro que a técnica dele é aplicada através do condicionamento físico que ele tem. E característica fisiológica também. Mas é um equilíbrio ali. Às vezes ele exagera na dose, mas em geral ele tem essa consciência, assim. Eu acho que esse equilíbrio ele varia de pessoa para pessoa, com certeza, do biotipo e tal. Mas a 90, pelo fato de ter mudado também bastante estilo, assim, não digo evoluído, porque evoluído parece que antes era de um jeito e evoluiu para outro. Eu realmente discordo do uso dessa palavra. Ele é um estilo que foi agregando coisas e naturalmente deixando algumas coisas de lado por conta de que é um pacote que cabe né, um determinado número de coisas ali. E em um certo momento, na história recente, eu fui priorizando a movimentação mais dinâmica. E isso e aprendendo também a dar nó nos caras, porque esse tipo de movimentação favorece o cara que é mais forte, com certeza. E daí eu fui como root setter, assim, como professor, né, no sentido de redigir a prova, né, de aprender a fazer as pegadinhas assim, e daí descentralizar assim o pé e colocar umas assim, aí a galera continua, sabe, tendo dificuldade assim mas eu sinto que o cara quando sai dali, ele sai preparado, porque no fim é um combate, né? Tipo assim, a Viela quer quebrar o pau com você e você quer discutir com ela e se ela a Via em geral ela te treina mesmo, é uma prova, né? Ela vai colocar à prova o teu repertório. Isso você comentou agora. Me lembro que quando, no começo da 90, o grau era muito mais alto do que os outros lugares, né? Até por uma questão de... Eu lembro que você comentava que quando as pessoas forem para a rocha, não vão sentir aquele baita impacto, aquela baita diferença, né? Eu acho que essa filosofia acho que seria a mesma, né? Imagino. Sim. Assim, a escalada no jeito como todo evoluiu, né? A movimentação evoluiu, tudo. Então, acho que você como root setter se adaptou a isso, né? Mas também pensando em como as pessoas vão escalar fora da 90, né? Sim. Como elas vão se dar. Eu acho que eu penso que na realidade eu penso que como as pessoas que estão lá no 90 continua gente que já esteve lá no 90 há muito tempo, né? O cara está lá há muito tempo, está lá 10, 20, 25 anos. Considerando que essa pessoa ela experimentou todas as fases da 90. Então ela está lá e ela serve como exemplo cultural, no fim. Sabe, como se ao contrário, sei lá, a língua vai se modificando, né? A linguagem vai se modificando. Porque as pessoas que falavam com a língua anterior, com a linguagem, com o vocabulário, vão morrendo. E aí, no caso da 90 graus, a, as pessoas continuam ali. Tem sempre um representante daquela linguagem mais
antiga, né? Então, acaba que, ao invés de substituir aquela linguagem, ela vão sendo adicionados novos ingredientes. Então, ela é mais dinâmica hoje, com mais característica física ali, mas ela continua muito técnica. Então, provavelmente, se você for, eu vou colocar assim, se a 90 graus continuar existindo depois dessa pandemia, porque essa é a realidade, e se você for lá escalar, mesmo sem escalar, sem estar escalando, você vai olhar a coisa e vai conseguir entender como fazer e com um pouquinho de condicionamento físico, sabe, vai acabar resolvendo provavelmente mais rápido do que o cara que tem muito condicionamento físico, mas ainda não desenvolveu a técnica na profundidade que você desenvolveu. Então, eu tenho que manter, tem um estilo ali que sei lá, a gente fala uma muito filosofia, né? Acho que é uma filosofia que permanece a mesma, né? Acho que ela pode ir somando coisas, normal, assim. Mas a essência está ali, né? A essência da movimentação, da técnica, de como criar os problemas, né? Acho que a forma como se cria os problemas estão ali. Acho que isso não mudou, que é a coisa de dar um nó no escalador, né? Tecnicamente, não um nó físico, né? Acho que esse é o grande sacada. Acho que essa é a filosofia que permanece e que demora para você realmente absorver isso e entender como que a escalada funciona lá. O Caminomi me falou, falando nele, né, agora, ele falou um negócio que eu achei muito legal, assim, o jeito que ele coloca. Às vezes, eu montei um boulder uma vez e foi um dia que ele me contou isso e eu achei interessante. Ele chegou e falou, fiz o boulder lá, tal, eu achei o V8 nele, né? Mas agora eu vou procurar o V5 que você montou. Não, sabe? Ele conseguiu resolver, tipo... acho que essa confiança, isso acho que é importante, por isso que eu comparo muito com o Dojo, assim, porque eu sinto que eu tenho existe uma confiança de que se eu fiz aquilo, existe uma forma de fazer aquilo que não é na ignorância pura, assim. Tem um jeito de fazer que vai ficar mais fácil. Então, de certa forma, sei lá, é a mesma coisa que se eu comprar um quebra-cabeça, um jogo de palavra cruzada, sei lá, e eu desconfiar que o cara que fez aquilo lá jogou as letras e não tem nada para procurar, não tem como fazer aquele treco, eu não vou procurar, eu vou falar, como é que eu resolvo isso? Eu rasgo essa merda e jogo na lata do lixo. Mas se eu sei que alguém fez e pensou aquilo, eu me estimulo a ir até o final e falar, não, tem, como o Camarão falou, tem um V5 aqui nesse V8 que eu acabei de fazer. E eu preciso achar. E é legal isso, assim, porque aí eu me sinto valorizado, né? No sentido, quer dizer, o meu tempo foi valorizado, porque dá um trabalho desgraçado, essa é a realidade. Sim. Né? Sim. Não é, tipo, coloca, experimenta e faz. Por mais tempo que eu tenha, e curiosamente, por mais tempo de Woodsetter que eu tenha, ele não diminuiu o tempo que eu demoro para montar. Porque, de certa forma, ele aprofundou o conhecimento e me deu tantas outras alternativas que, no fim, acaba me dando mais trabalho, assim, porque podia ser assim, agora pode ser assado e tal. E fico, no fim, é um tempo, assim, tipo, eu tenho tempo, tanto que quando eu vou montar as coisas, eu sei qual que é o tempo que vai demorar, que é o mesmo, demorava 10 anos, que demorava 20 anos atrás, assim. Então, mas é porque é um engraçado. trabalho assim muito delicado, muito minucioso, né?
altera assim poucos graus da garra e a movimentação já é completamente diferente. E você busca, né, esse ajuste fino, né? Não é simplesmente pegar a casa da garra assim pensando numa movimentação mais de longe, né? Você pensa uma movimentação mais no detalhe, né? E daí realmente é muito mais... Porque assim, a movimentação tem que sair da forma como está na sua cabeça, né? Ali, não é simplesmente as agarras ali colocadas de qualquer forma, né? Pensando, sei lá, mais ou menos assim que tem que resolver. Não é mais ou menos, né? É assim que tem que ser resolvido. E ainda mais hoje, tem a coisa assim, é assim que pode ser resolvido e pode ser resolvido dessa outra forma. Existe um leque, assim, como hoje as pessoas estão muito mais fortes do que, né, 20 anos aí atrás, existem saídas, e é isso que faz a coisa ficar difícil. Existem saídas que eu tento evitar, porque assim, eu também não quero dar um negócio que se você fizer com técnica vai ficar bom, mas se você fizer 40 barras com o braço só vai ficar fácil. Porque eu estaria priorizando o cara ficar forte, né? Eu poderia estar pouco me lixando e falar, pô, se você está investindo na técnica, beleza, tá aqui o teu movimento, o teu boulder para você desenvolver técnica. O cara que é um ignorante, quer fazer barra com o braço só, ele vai fazer e não vai aprender nada. Mas eu tenho essa responsabilidade, assim, e, na verdade, sei lá, eu queria defender a classe também, eu acho, assim, sabe? Pô, não posso deixar o cara muito forte passar fácil por aqui, né? Então, eu tenho que pensar, hoje é um pouco mais difícil nesse sentido, porque o cara forte era uma exceção, forte, bem condicionado realmente. Hoje não é uma exceção mais. Hoje você tem uma quantidade de gente que está muito forte que ainda não sabe escalar o suficiente. Que eu acho, né? Eu posso estar totalmente errado também, sei lá. Mas, sim, tipo, eu vejo o cara escalando, eu falo, nossa, mas por que? Tipo, praticamente não sabe escalar ainda. Assim, não sabe escalar. E daí o cara tá forte pra cacete, sabe? Assim, e campos fortes, sabe? Não é que é, tipo, só aquele cara forte de academia. Não, ele tá treinando. Mas a impressão que dá é que o tempo que está gastando com o treino é maior do que o tempo que está gastando com a escalada. A escalada em si, né? E daí eu tenho que puxar. Eu tenho não, eu quero puxar. Quero dificultar que isso seja, não é valorizado, é que seja recompensado. Assim, de certa forma, eu quero, talvez a palavra seja um pouco forte, assim, mas é dar uma humilhada, né? Assim, do cara forte entrar e daí entrar o cara magrelo, ele mandar e o cara falar, pô... não é o caminho, né? A Pode ser força não é o que... caminho, dar uma repensada na forma como encara a escalada, né? Tá difícil, viu? Tá fácil. E a molecada tá forte, né? Nem a Muita molecada, geração. não. Não é a molecada, não. Tá, não. Tá... Mas eu acho que é um momento. É um momento mesmo. Eu vejo isso como um momento. Um momento que teve esse período da técnica, agora tem um período que a gente está vivendo de força, 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 né? Então, Acho que são as referências, né? Que hoje em dia a gente tem, sei lá, a gente tem um acesso a uns vídeos muito fáceis de treinamento, vídeos da galera muito forte escalando em campeonato e tudo mais, né? E, sei lá, acho que quando a gente escalava, quando eu comecei a escalar, a referência, sei lá, os franceses ali, né? François Legrand, essa galera que é extremamente técnica, né? sim. Então, a gente se espelhava nesse estilo de escalada, que é uma escalada talvez nem fosse tão forte assim, mas era bastante elegante, Sim. né? Acho que hoje em dia a referência como escalador são
pessoal de campeonato, que assim, a escalada é outra escalada. A escalada de campeonato é uma outra coisa que, pelo menos para mim, não se parece com escalada. Lembra alguma coisa, lembra a escalada ali. Talvez seja as agarras. Fora isso, mudou completamente. É muito mais acrobático, assim, muito mais físico, né, e dinâmico. Então, eu tive essa discussão recentemente, só para colocar aqui. Eu acho que existe essa escalada moderna, entre aspas, porque eu acho que ela existe há muito tempo, e eu acho que a escalada misturou com o parkour, né? E acho que basicamente é isso que aconteceu. E eu acho que existe a escalada parkour, escalada barra parkour, existe o parkour barra escalada. Eu acho que a escalada barra parkour, ela é escalada. Eu considero escalada mesmo. Porque ela é muito útil e ela ajuda para resolver diversos problemas que encontra no mundo real ainda. O parkour barra escalada, ele já não é que ele não é escalada, mas ele precisa de uma configuração no mundo real muito particular e muito rara, assim, não é muito fácil de você encontrar esse tipo de situação. Então, eu acho que e daí a competição ela tá nesse tem hora que é escalada mesmo, quando é escalada, né, o Ondra passeia em cima do treco e tal, né, e deixa os caras tudo perdido. E tem hora que faz essa transição entre escalada barra parkour e parkour barra escalada. Só que isso é muito bonito de ver. Eu acho super bonito, assim, tipo, eu acho que eu já conversei isso com você, assim, os campeonatos eram sempre muito chatos, apesar da gente ser daquela igreja, o Reglete é meu salvador, meu senhor, sei lá. Exatamente, Eu concordo que um campeonato cheio de regletinho não é bonito de ver, né? E essa coisa dinâmica e na acrobática é muito mais legal de ver. Mas eu assisto mais como entretenimento, porque é bonito de ver e tal, porque eu tenho interesse em diversas outras atividades físicas, assim, do que como escalada propriamente dita, assim. Ela começa a extrapolar para um lado que é mais show, né? Mesmo. Assim. Mas ao contrário, tem um colega que ficou louco da vida comigo aí, que por causa de uma entrevista com o Eliseu lá, que eu era contra a escalada, eu não sou. Eu acho legal pra caramba. Justamente, eu acho muito legal. É que eu acho difícil disso acontecer, né? O que eu falei, quando essa parkour barra escalada, quando acontecer numa via, eu olhar para o Eliseu escalando lá e ele pegar e segurar com o pé assim, aí eu falo, bom, beleza. Chegamos lá. Chegamos lá. Mas até isso acontecer, eu acho que vai ser uma coisa mais com foco mais no entretenimento e na mostração, na tentativa de mostrar essa destreza, assim, do que especificamente a escalada que você pode encontrar na pedra, né, normal. Mas é isso. Eu acho, mas acho que ele funciona como uma forma de atrair o público, como assim, se pega outros esportes radicais aí, como, sei lá, o skateboarding, né? Tem aqueles truques, né, que são você não entende porra nenhuma, você não sabe o que eles estão fazendo, mas você entende, é difícil. Você bate o olho e fala, meu, é difícil. É difícil. Aqueles campeonatos de snowboard também, você olha e fala, meu, é difícil. E a escalada de reglete, você olha e fala, meu, até eu faço isso aí. Você não consegue ver, né? E aí vem essa escalada meio parkour, que é justamente para preencher esse espaço, né? De falar, puta, isso aí é difícil, né? Porque quando você olha e fala, meu,
sei lá, não estou entendendo por que isso é difícil, acaba sendo chato, né? Acaba sendo... Eu particularmente nunca gostei de assistir campeonato, sempre achei muito chato campeonato de escalada. Eu sempre gostei muito de escalar, mas assistir campeonato é muito raro, né? Agora um pouquinho consigo assistir, mas são assim, passo rápido, né? Aquelas pessoas, eu quero ver essa pessoa escalando e pronto. Não consigo ficar assistindo todo o desenrolar do campeonato, acho muito maçante. Fica fácil de ver o que é difícil ou não, né? Porque você fica... E eu sempre defendi uma outra coisa, que assim, tipo, o cara que vai patrocinar, se você tiver um negócio só regletinho, no positivo e tal, pode ir aquele magrelo desnutrido e o público vai olhar e falar, mas que é isso? Isso é esporte? Quem deixou essa criança entrar ali? Né? O cara quer ver um cara forte, sabe? Bem saudável, Atleta, né? Atleta, né? Forte, definido, tipo whey protein, sabe? O cara, tipo, não... Então, eu acho que tem essa questão que tem que ser levada em consideração, e tem que ficar bem claro que se aquilo é difícil, precisa ficar bem claro, não pode ser... Não pode parecer fácil do cara olhar e falar, pô, por que o cara largou daquela garra? Aí, sabe, às vezes tem uma garra gigante ali, o cara cai da garra e fala, puta, pra que eu vim até aqui? Eu leio. Pra que eu vim até aqui para ver aquele cara caindo daquela garra gigante? Pô, Tipo, até o eu cara é ruim. ficava ali, né? Então tem toda essa concepção que é aplicada hoje como show, tipo, a garra ruim, ela precisa parecer ruim. Para o cara poder olhar e falar, pô, o cara não conseguiu pegar naquela garra pequenininha ali, né? Sabe, aquilo lá, pelo amor de Exatamente. Deus, aquilo é muito pequeno. Então, tem essa coisa do show precisa ser levada em consideração. Por isso, que eu acho que a competição é só um aspecto da escalada. Porque se você focar só na competição, a competição é um tipo de escalada muito específico que ela está, em parte, pouco se lixando para a escalada em si, ela está pensando no show que precisa ser dado. Porque se ela pensar na escalada em si, não vai ter show. E, Exatamente. né, precisa do show, sabe? Não que eu seja a favor ou contra, mas precisa do show. E aí Faz parte do negócio, né? faz parte do negócio. Agora, se você entra achando que aquilo que é a escalada, aí você, tipo, acaba não aprendendo. Bom, estamos aqui com, sei lá quanto tempo de conversa. Eu queria saber mesmo se você vai voltar a escalar. Putz, eu vou. Assim, não sei como. Aqui vai ser muito difícil, porque não tem rocha, que é o que realmente me motiva mais atualmente. E o ginásio aqui deixa bem muito a desejar, né? Então, agora estou focando em bicicleta, alguma coisa assim, mas putz, talvez quando voltar para o Brasil, ou esse verão talvez tente dar um pulo ali na Finlândia, que fica a 80 quilômetros daqui. Lá tem bastante rocha. Né? É meio complicado de ir, porque precisa pegar um ferry, 2 horas de barco, atravessar, depois é um rolezinho. Mas a gente deve tentar, e eu e a Camila, a gente deve tentar ir escalar, vamos ver. E o Mas sim, pessoal eu sinto tem, o pessoal tem muro em casa aí? Não, né? acho que não, porque as casas aqui são muito pequenas, no geral. Eu nunca ouvi falar de ninguém que tivesse muro. Aliás, nunca falo com ninguém. Vou lá na academia, tá todo mundo no seu canto. A gente já tentei falar com um pessoal ou outro, assim, mas eles não dão muita bola, não. Então, Igual mas aqui, eu não... você tenta escalar, o cara vem falar com você, né? Exatamente. Não, aqui é bem diferente. Então, não sei, eu acho que o pessoal não tem muro aqui. Até porque eu não sei se tem... Assim, eu consigo notar que tem uns
4 ou 5 que estão sempre na academia. Fora esses 4 ou 5, é sempre um pessoal diferente. Que parece que não é escalador, assim, não escala com frequência. Escala ali de vez uma vez por semana, uma vez por mês, né, bem esporádico. Porque o pessoal faz muito esporte, muito variado aqui. Eu acho que, pelo que eu conversei com o pessoal do trabalho, eles gostam de fazer muitos esportes diferentes. Eles não gostam de ficar em um só, tentando aprimorar e realmente ficar bom naquilo. Eles gostam de jogar tênis, gostam de andar de bicicleta, no inverno gostam de esquiar, sei lá, eles variam o tempo inteiro. Não ficam só em uma coisa. Me leva para aí que eu deixo todo mundo viciado, todo mundo com ódio de escalar, que vai querer ir lá e fazer. Não vai pensar em mais nada, não vai querer mais trabalhar, que se dane. Vou resolver o que esse imbecil botou aqui na parede. Não, a gente tá precisando disso, realmente, porque aqui se fala, pô, escalar é muito chato. Eu gosto de escalar, eu fico sem vontade de voltar lá. Precisa de um cara para criar confusão aí, criar problema, Exatamente. causar. Pô, Taca, demais de falar com você, viu? Valeu demais. Demais. Faz tempo aí. Beijo para todo mundo aí. Valeu. Se cuidem aí. Pode deixar. A gente está tentando, né? Estão tentando matar a gente, mas a gente está tentando sobreviver. Maravilha. Não, isso vai passar, uma crise aí delicada, mas pois acho que vai né? dar Vocês tudo estão certo. passando, né? Que você estava me falando. Está passando agora. Aqui já está passando. A gente está quase. Assim, não vai ser vida normal completamente, né? E eu acho também vai ser uma coisa de a gente vai sair da quarentena. Eu acho que depois a gente vai voltar para a quarentena. Enquanto não tiver uma solução para isso, vai ser esse vai e vem aí. Mas próxima semana a gente começa a abrir um pouquinho e voltar ao normal. E você sai sempre de máscara aí, não? Não, por enquanto ninguém está pedindo para sair de máscara. Eles recomendam, mas não é obrigatório. Mas aqui está super tranquilo. Bem poucos casos. Acho que atualmente tem, sei lá, umas 10 pessoas internadas, se muito. Então, números bem baixos aí, bem tranquilo. É por isso que eles estão abrindo um pouco. Bom, obrigado pelos Valeu vários anos de parceria. Foram bem aproveitados, viu? Eu sinto muita falta da 90 graus, de escalar com você, de fazer aquelas sessions absurdas de boulder. Eu vou voltar em um dia e a gente vai voltar aí, fazer uns boulders juntos. Legal, tá? Abraço pra você, meu. Valeu, abraço, tchau, tchau. Falou.